Muito bem, gente, vamos lá, né? Adivinha qual livro? Gálatas, é claro, Gálatas. Gálatas 6. Estamos chegando no fim, gente. Essa, se não me engano, é a 17ª conversa. Vamos orar antes da gente se debruçar nesse texto. Nosso Deus, mais uma vez te buscamos, Senhor, pedindo graça e misericórdia para absorvermos da maneira que o Senhor deseja e dentro dos nossos limites aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Nos ajuda, Jesus. Tira do nosso meio todo o entrave psicológico, emocional, toda a perturbação do coração, aquilo que de alguma maneira afeta esta conversa, que seja repreendido em nome de Jesus e não tenha poder aqui no nosso meio. Porque essa é a hora de nós nos debruçarmos diante da Tua palavra, diante da palavra santa do Senhor, aprendendo, crescendo, melhorando o nosso jeito de viver, de lidarmos com a vida, com as coisas do dia a dia. É a Tua palavra que nos cura e nos liberta. Nos ajuda hoje, Senhor. Me ajuda, me capacita. Sei que em mim não há capacidade para conversar com os meus irmãos, mas aquilo que a gente preparou, a semana de estudo, chegue até o coração de cada um, a mente de cada um, e seja traduzido, transformado em verdade ao coração de cada um de nós. Dirija-nos, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Gálatas 6:6. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. A nossa caminhada pelo livro de Gálatas tem nos trazido o entendimento de que legalismo é mal, é alguma coisa ruim. Viver utilizando a lei como instrumento de salvação não presta. É o que Paulo recomenda, instrui, adverte os Gálatas a compreenderem. Mas também a permissividade, ou seja, achar que eu posso viver de qualquer jeito, já que não é a minha atitude que me salva, mas é a graça divina que me salva. Talvez essa seja a prerrogativa, é a prerrogativa que muitos usam para viverem de qualquer jeito. Paulo também diz, não seja permissivo, não viva de qualquer maneira, busque o caminho da santidade, da santificação, deixe os frutos da carne, falamos sobre isso alguns domingos atrás, apresente o fruto do Espírito, que também falamos alguns domingos atrás. E a partir do domingo passado entramos num momento em que Paulo começa a falar sobre a manifestação do fruto do Espírito e as suas consequências dentro da comunidade. Semana passada falamos que o fruto do Espírito, quando ele se apresenta na vida de um cristão, a sua identificação não acontece por uma experiência mística, não acontece pela apresentação exacerbada dos dons, como muitas pessoas creem. Não desqualificamos os dons, entendemos que eles existem, entendemos que são instrumentos de Deus para o fortalecimento e a maturidade da comunidade, a edificação da comunidade, mas eles não são o principal sinal de que o fruto do Espírito está aparecendo, de que o Espírito está trabalhando o coração de cada um de nós. Não. Paulo apresenta o fruto do Espírito como a principal característica. E falamos aqui semana passada que o fruto do Espírito, ele interfere as nossas relações. Discutimos sobre isso aqui. Como que uma comunidade deve se relacionar. E essa foi a conversa da semana passada, que damos continuidade hoje. Continuamos falando um pouco sobre isso. Como nos relacionamos como comunidade.
Paulo ele está na fase final da carta e os conselhos que ele dá aos Gálatas parecem desconexos, mas na verdade eles fazem parte desse conjunto sobre o qual eu estou falando, de instruções para a comunidade saber conviver bem. Como é que uma comunidade onde o Espírito Santo está presente, onde ele tem liberdade, onde ele age, deve ser. Porque ele está falando a uma igreja, ou aliás até a um grupo de igrejas na Galácia. Não é? Nós aprendemos isso. Então Paulo está dizendo agora, se comportem assim, andem assim. São essas advertências gerais aos Gálatas que nós estamos analisando nesses dias agora. No versículo 6, que é o versículo que abre o nosso trecho de hoje, diz assim: o que está sendo instruído na palavra? Partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Paulo está enfatizando, gente, a necessidade de que toda a comunidade se envolva numa coisa que ele chama de instrução pela palavra. Paulo está dizendo o seguinte: a base de uma comunidade saudável onde o Espírito Santo age é o acréscimo da palavra, a entrega da palavra, a troca de conhecimentos a respeito da palavra. Essa é a maneira que a comunidade deve funcionar, essa troca saudável, discipulado, discipulador, instrução, aprendizado. Então, de alguma maneira, Paulo está querendo nos dizer que todo cristão deve ser um catecúmenos. Catecúmenos, palavra grega, que significa aquele que é catequizado. Quando a gente ouve a palavra catequizado, a gente lembra de duas coisas: dos católicos e dos índios. Não é? A gente lembra só disso, porque foram eles que catequizaram os índios, ou seja, instruíram, ensinaram. Mas essa ideia, essa palavra grega tem a ver com um cuidado maior com os novos convertidos, por isso que a classe de quem vai se batizar chama classe dos catecúmenos. Está vendo de onde vem esse nome esquisitíssimo? É daí do grego. Classe dos catecúmenos, novos convertidos que vão aprender o que é o batismo, o que é a vida cristã. Bacana, mas a ênfase de Paulo, ela se espalha pela comunidade e faz a gente pensar, por que a gente está aqui? O que é ter uma vida cristã? O que é caminhar em comunidade? Ele nos faz pensar que para o crescimento e desenvolvimento da nossa espiritualidade é necessário uma ação de discipulado, em que a palavra é o centro, em que a palavra nos é ensinada, em que um ensina, o outro aprende, em que a liderança mais experiente ensina, que tem mais conhecimento, que tem o dom para fazer isso, ensina e a comunidade aprende. Existem, na verdade, várias maneiras de fazer isso acontecer, não é? Você tem aquele discipulado mais individual, você tem grupos e modelos de igreja, o que não falta é modelo de igreja para você escolher, células, pequenos grupos, e aí vai. Nós estamos aprendendo o nosso jeito de ser comunidade e vamos crescer nisso. Quem sabe mais à frente a gente adota, por exemplo, os pequenos grupos como uma maneira de discipulado para estar mais perto das pessoas. Eu não sei muito bem, mas hoje qual é a nossa realidade? Isso que a gente vive aqui em qualquer uma das nossas reuniões é um discipulado, gente. É um discipulado. A gente vem para cá, a gente canta junto, a gente conversa, a gente comunga, mas tem um momento como esse aqui, em que a gente se debruça sobre a palavra e nós somos discipulados. Então Paulo está dizendo que essa é um caminho que a comunidade deve seguir, e é um caminho saudável. O caminho do discipulado é um caminho saudável, como marca da presença do Espírito de Deus na comunidade. Ele requer desejo e aproximação e entrega de todos. Eu, estudando essa semana sobre isso, encontrei um termo muito bacana, usado por um dos teólogos que eu consulto para as minhas conversas aqui com vocês, que é o termo comunidade diaconal. Eu achei incrível esse termo. Nós precisamos nos tornar uma comunidade diaconal. E dentro de uma comunidade diaconal, o discipulado é fundamental. Que tipo de discipulado? Um discipulado saudável. Veja só, no versículo 6, ele diz assim: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Já nos dá uma noção de que a coisa deve funcionar assim.
Quem é instruído ou quem é discípulo não é fantoche. Não é explorado por quem instrui. E quem instrui também não é um ditador. Ou seja, é uma coisa assim saudável, é desse tipo de coisa que Paulo está falando. É uma relação de companheirismo que se desenvolve dentro da comunidade e que inclusive apresenta uma coisa interessante para a gente conversar, que é o próprio sustento da liderança da comunidade. Eu falei aqui hoje de manhã que o caminho expositivo da Bíblia, que é o que a gente adota aqui, né? O que é uma pregação expositiva? A gente abre a Bíblia, está lá escrito isso aqui, ó. Nós estamos estudando Gálatas, gente. 17 domingos. O que é que Paulo está ensinando? Está escrito isso, isso, isso. Vai lá, estuda e conversa aqui. Não é uma conversa temática, não tenho nenhum problema com conversas temáticas. Não é uma conversa pirotécnica. A gente quer achar o que é que o texto diz. E esse caminho, ele é muito interessante, sabe por quê? Porque ele nos proporciona tocar em assuntos que normalmente nós não tocaríamos. E esse é um assunto que a gente pouco fala. Sustento da liderança da igreja. Eu estudei demais esse texto aqui. Eu consultei Lutero, eu consultei o Hernandes Dias Lopes, eu consultei Calvino, eu consultei o John Stott, eu consultei o David Gutierrez, um monte deles. E todos eles diziam, é sobre isso que Paulo está falando. Eu falei, então eu vou ter que falar, não vai ter jeito, porque é isso aí. Paulo está falando, gente, de uma relação, liderança, discipulador e discipulado, liderança e igreja, que inclui até essa questão do sustento, a viabilização e o respeito por parte de quem é discipulado para com o discipulador, ou para com a liderança da comunidade. Ou seja, a comunidade sustentando financeiramente, adequadamente a sua liderança. A gente não deve pensar na igreja como usuários descompromissados. Tem algumas pessoas que pensam assim, eu acho um grande equívoco. Tipo assim, eu entro, sento, legal, canto, ouço, vou embora e acabou. Não é esse caminho de comunidade que nos é apresentado biblicamente. Eu sei que é um assunto meio delicado para se falar, delicado demais para mim falar, mas eu preciso falar, eu quero falar. Acho importante nós pensarmos a respeito disso. Nós devemos pensar, obviamente, biblicamente a respeito disso, porque Paulo fala. Então, Lucas 10, 7, nós encontramos uma palavra de Jesus sobre isso. Ele diz assim no capítulo 10, versículo 7. Pois o trabalhador merece o seu trabalho, aliás, o seu salário. 1 Coríntios 9, 11 diz assim, se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Temos aí dois exemplos de caminho bíblico para a existência dessa manutenção financeira da liderança do discipulador para com o discipulado e assim vai. E essa deve ser uma situação natural para nós. Ela é necessária, eu posso até dizer que ela é fundamental, desde que ela seja vivida de forma adequada. Nós vamos falar sobre isso também, é claro. Olha só, Hernandes Dias Lopes, citando Calvino, ele fala o seguinte: Calvino diz que é desditoso defraudar dos meios de sobrevivência aqueles por cuja instrumentalidade nossa alma é alimentada, e recusar uma recompensa terrena àqueles de quem recebemos bênçãos celestes. O mesmo autor ainda salienta, diz Hernandes Dias Lopes, um dos artifícios de Satanás é privar de sustento os ministros piedosos, de modo que a igreja fique destituída desse tipo de ministro. Então nós temos aqui a base bíblica clara para que isso aconteça. Agora é claro que isso é um perigo, gente. Porque existe um jeito certo de fazer. Às vezes a gente pega uma situação como essa, aplica na comunidade, mas aplica de forma errada. Portanto, nós devemos saber como lidar com isso. Como manusear isso. Como é que deve funcionar essa relação? Liderança e comunidade. Comunidade que sustenta, liderança que é sustentada. Como é que é isso biblicamente? Bom, dois abusos podem acontecer. O primeiro deles é o abuso da liderança, ou abuso do ministro. É quando a gente percebe, por exemplo,
um enriquecimento indevido por parte da liderança. Como é que nós temos hoje, gente, pastores milionários? Me explica isso. Isso é um abuso, extorsão, roubo, manipulação de gente. Ache você aí a forma de explicar que você quiser, mas é isso. Não é alguma coisa saudável para a comunidade, está acontecendo um abuso. A comunidade se mobiliza, entrega o seu recurso e a liderança vai enriquecendo. E é um caixa fechado, ninguém sabe o que acontece lá. Aí dá vontade, ele vai lá e compra um carro, compra isso, compra aquilo, vai enriquecendo. Olha, biblicamente não é por aí. O abuso da autoridade, a utilização indevida dos valores da comunidade, tudo isso deve ser evitado pela comunidade e pela liderança, é claro. Gente séria não faz isso. Gente que conhece o Evangelho, que tem temor a Deus, não pode trilhar um caminho desse. Como é que então nós devemos nos proteger? Quando nós começamos a nossa comunidade, um dos temores que nós tínhamos no coração era esse. Nos privarmos, ou melhor, nos protegermos e protegermos a comunidade de nós mesmos. Sabe por quê, gente? Porque o coração do homem é enganoso. Às vezes você começa um projeto tão lindo, tão bonito, Deus está aqui, olha que coisa linda, aleluia, e todo mundo bom, todo mundo feliz, aquele negócio vai crescendo, aí dinheiro vai entrando, aí poder vai aparecendo, aí daqui a pouco o monstro aparece, é meu. Então a gente tem que se proteger disso. Por isso que nós trilhamos um caminho, e posso te dar essa satisfação, não querendo dizer que somos incríveis, maravilhosos e perfeitos, mas foi um bom caminho que nós achamos. O caminho de termos uma liderança conjunta, um presbitério que cuida das coisas. Eu não sou dono da igreja não, gente. Nem posso ser e não quero ser. Mas para proteger a comunidade de mim, a gente criou esse caminho saudável demais. Temos uma diretoria que cuida dessas coisas. Temos gente séria que cuida do dinheiro da igreja, que não sou eu. Quando a gente fecha o mês, um conselho fiscal analisa lá as coisas, gastou isso aqui no quê? Cadê a nota disso? Como é que foi usado? Não pode. Tem que ser assim. Porque o recurso da comunidade não é de um, nem de um grupo. O recurso da comunidade é da comunidade. Então a gente precisa encontrar um caminho para que esse abuso da liderança seja interrompido ou evitado da melhor maneira possível. Agora tem o outro lado, que é o abuso da comunidade. É quando o pastor se torna empregado. E aí ele come na mão dos irmãos. Vai ter que fazer o que eu quero, porque quem paga o teu salário sou eu, meu irmão. Está pregando umas coisas que eu não gosto, não, aí manda aquela família mais influente da comunidade, manda recadinho. Pastor, está pregando muito esse negócio aí, precisa mudar, bate na costa dele, assim nas costas dele, dá aquele recado, é uma pressãozinha aqui, uma pressãozinha ali. Ou seja, o pastor, ou a liderança, vou usar o nome do pastor, mas aqui a liderança, se torna refém da comunidade. Está errado também. Não é assim que deve funcionar. Portanto, quando nós começamos a nossa caminhada aqui, eu pensei comigo, conversando com os meus amigos, e disse a eles assim: não quero ser nem empregado e nem dono. Quero ser mais um da comunidade, que serve a comunidade com o seu dom, que dirige a comunidade na liderança da comunidade com o seu dom, aliás, que não é meu dom, é o dom que Deus nos dá, e que é saudável. Portanto, evitar esses dois caminhos é fundamental. Ou seja, nós devemos ter cuidado com o sentimento por trás desse assunto. Como eu falei, é um assunto delicado. Mas se ele for adequadamente esclarecido, se ele for adequadamente colocado entre nós, tranquilo. Não tem estresse. Não precisa ter estresse. O pastor Tim Keller diz assim: o ensino cristão não é só mais um serviço a ser pago, mas uma irmandade rica, um compartilhamento mútuo das dádivas divinas. Incrível isso. A gente não paga para aprender a Bíblia no sentido de comprar uma mercadoria. É uma troca. É uma troca de dons.
e a liderança da comunidade é mantida e sustentada para ter condições de fazer isso adequadamente, e assim vai. Todo mundo fica feliz quando a coisa funciona assim. O participante da comunidade contribuiu com esse sentimento de irmandade e com o seu recurso, o pastor ou liderança recebe e trabalha com o mesmo sentimento. Não tem um vínculo empregatício e profissional, apesar de existi-lo. Interessante isso. Apesar de ter isso na operação da coisa. Mas o que rege, o que vale mais, é a irmandade que a gente tem em Cristo Jesus. Aí Paulo continua conversando e ele vai falar sobre coisas relativas à comunidade. O primeiro tema foi esse. Depois ele continua dizendo: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ceifará ou colherá. Bom, essa conversa de Paulo aqui é chamada por muitos de lei da semeadura, não é? E é uma lei que todo ser humano conhece. Desde criança a gente conhece essa história. Plantou, vai nascer. Todo mundo já fez a experiência do feijão no algodão molhado no copo lá na escola, não foi? Então a gente aprende isso desde cedo, não é? Daqui a pouco a gente vê essa coisa como natural, porque é assim que a gente vai aprendendo. Duas coisas ele destaca nessa frase dele aqui, básicas. Duas. Primeiro, o que quer que eu semeie, será justamente isso que eu vou colher. Ponto. Não se planta tomate se esperando colher laranja. Não depende da minha vontade, não depende do meu esforço. Tipo assim, planta tomate e fica lá. Nasce laranja, nasce. Não vai nascer tomate. O que eu planto, eu colho. Ponto. Primeira coisa que Paulo ensina aqui. Segunda coisa, a colheita do que eu semeio sempre vai acontecer. Às vezes não no meu tempo, às vezes não do meu jeito, às vezes não no momento que eu quero, ou que eu espero que aconteça, mas ela vai acontecer. Ou seja, não há semeadura que se faça sem que se tenha a colheita disso. Isso acontece. Lei espiritual, princípio absoluto. Podemos dizer que esse é um princípio absoluto nele mesmo. Isso acontece na agricultura, na criação. O que Paulo está fazendo aqui, gente, é pegar uma ideia da criação e trazer para nos ensinar coisas relativas à nossa vida moral, à nossa vida espiritual e à nossa vida como comunidade. É isso que Paulo está fazendo. Todo mundo sabe que plantando vai se colher. Ele traz essa metáfora, ele traz essa alegoria, Lutero usa esse termo, para dentro da comunidade para a gente aprender alguma coisa. Então, no versículo 7 e 8, ele continua dizendo o seguinte: não se deixem enganar, de Deus não se zomba. E aí ele diz: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Portanto, gente, primeiro, é um processo orgânico e natural nós colhermos o que plantamos. Não tem nada a ver com Deus se vingar de nós. Às vezes a gente, por conta de passarmos problemas na vida, uma dificuldade, uma crise, uma luta, a gente cria uma imagem de um Deus que fica lá de cima, vai errar, anjo, se prepara que ele está perto, vai errar, aperta o botão, a hora que ele errou. Não, tem nada a ver com isso. É natural. Eu colho o que eu planto. Estamos falando de um processo instituído e vigente, que não pode ser alterado. A gente pode chamar isso de consequências. Consequências do jeito que a gente vive. Quando nós cedemos a coisas erradas, buscamos coisas equivocadas, plantamos, semeamos coisas erradas, a gente vai colher as consequências disso. Nesse momento em que as pessoas se preocupam muito com a saúde, você sabe bem o que eu estou falando, todo mundo adverte a gente que a gente deve comer bem, coma comidas mais saudáveis, porque senão com 40 anos de idade você vai estar lá com problema de excesso de peso, problema de triglicérides, e aqueles nomes esquisitos que a gente acaba tendo que aprender quando vai fazer o exame de sangue. Coma mais cereal, coma mais fibra, coma mais salada. É isso aí, porque senão você vai colher.
O teu organismo funciona assim. Não adianta você querer, não tem nada a ver. Tem a ver sim. Eu lembro de um amigo nosso lá em Pernambuco, morei 8 anos lá em Pernambuco, né? E o pessoal lá não gosta muito de salada, de verdura, é muito interessante isso. Mas a gente, de vez em quando, ia lá numa churrascaria, bater um rango lá no almoço, lá no tempo de escritório que a gente tinha lá. E churrascaria sempre tem aquele monte de salada, né? E eu adoro, gente. Meu prato sempre está cheio de salada e vou comer. Fazendo lá o meu prato de salada, do meu lado estava o Marquinho. E o Marquinho não pegava nada. Era só arroz, baião de 2 às vezes, e as carnes lá, e mandava a carne para dentro. Eu falava, Marquinho, come, Marquinho. Tem que comer salada, que senão você vai ficar... Ele falava assim, eu lá sou lá e gata para comer folha. Ele falava assim, né? Não sei se chegou, porque eu mudei de lá, faz tempo que eu não o vejo. Mas as consequências iam chegar. Quem não se exercita... Bom, acabou, gente. A gente sabe, funciona assim. E a Bíblia fala disso. A Bíblia nos alerta sobre isso. Vou trazer para você 3 provérbios, lá do livro de Provérbios, que falam sobre isso. Olha só. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Provérbios 20, 25. É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. Consequências. Provérbios 22, 3. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Portanto, o que eu semear, vou colher. E uma verdade absoluta também cabe para nós aqui, irmãos em Cristo Jesus. Quem semeia pecado, colhe a consequência do pecado. Quem não entende o quanto é prejudicial para si andar no caminho da velha natureza, chamada por Paulo de carne, o caminho da carne, o caminho da natureza humana, o caminho do pecado. Lembrando que nós nascemos 2 vezes, né, gente? Nós nascemos uma naturalmente, com a natureza adâmica em nós, o pecado que habita em nós, aquele que Paulo fala lá em Romanos 7, que leva ele a fazer o que ele não quer e não deixa ele fazer o que ele quer de bom. É isso aí que nós estamos falando, sempre vai andar com a gente. Mas quando somos alcançados pela graça de Deus, nascemos de novo. Lembra João 3? Importa renascer, nascer de novo, é o segundo nascimento. Aí a gente tem 2 naturezas. Enquanto isso não acontece, é uma natureza só. Depois que isso acontece, são 2 que ficam brigando. Velho homem contra novo homem, velha natureza contra nova natureza. Carne e espírito, é a mesma coisa. É disso que Paulo está falando. Então quem semeia para a carne, vai colher destruição. Quem semeia e gasta a sua vida plantando, semeando para a velha natureza, sabedor de tudo que tem que saber, Paulo está escrevendo a cristãos, vai sofrer as consequências. Não vai se dar muito bem, porque não há como fugir dessas consequências. É importante nós compreendermos esse ensinamento sempre na completude do livro de Gálatas, do raciocínio teológico que Paulo apresenta. Paulo quer dizer o seguinte: tem a ver com a nossa tendência de autossalvação. Essa tendência à carne, gente, essa tendência ao pecado que nós temos, ela é uma reação à nossa necessidade de autossalvação. Ainda hoje. Mas já sou crente há tanto tempo, já vou na igreja, já oro, já jejuo. Irmão, não se deixe enganar. Continua na vida da gente essa luta, continua essa coisa. Esse negócio continua nos perseguindo. É uma tentativa de se preencher. Mesmo já conhecendo Jesus, mesmo já tendo percebido a sua graça e sido alcançado pela sua graça, a gente quer se salvar. E pecado tem mais a ver com isso do que a gente imagina. A gente acha que pecado é só uma tendência a satisfazer coisas, desejos. Mas no fundo, cavucando um pouco mais, o que a gente vai encontrar é um desejo de se auto-preencher, de se auto-salvar. É disso que Paulo está dizendo e para isso que Paulo aponta. O cristão que faz isso
ou que segue esse caminho de autossalvação, ele não vai perder a salvação, mas ele perde a alegria, o interesse pelo Evangelho e ainda sofre as consequências. Paulo chama isso de destruição. Então a gente deve fugir desse caminho. É claro, devemos fugir desse caminho. Isso tem a ver com a nossa comunidade, ou com qualquer comunidade, já que é o que Paulo tem falado. Se nós, como comunidade, escolhermos trilhar, e não falo só coletivamente, falo individualmente aqui, o caminho da natureza humana, a gente vai colher destruição, gente. Se aqui dentro não reinar os valores do Espírito, do novo homem, do novo nascimento, a gente vai ter problema. A gente vai colher destruição. É por isso que eu posso utilizar um pouco do que eu falei agora atrás, de projetos que começam de forma linda e terminam tragicamente. Porque no meio do caminho se fez um desvio. Estava-se andando segundo o novo homem. Estava-se andando segundo os valores do Espírito. A carne estava controlada, a carne estava submissa ao Espírito. Mas começaram a semear, começou-se a semear para a velha natureza. Interesses humanos, dinheiro, poder, fama, sexualidade, dentro da comunidade, uma coisa louca, já não é mais Deus, sou eu que sou o cara, eu que sou o incrível. Pronto, se colhe destruição. Isso serve para a gente individualmente, isso serve para a gente como comunidade, não é? O incrível é que essa advertência de Paulo, que é uma advertência dura, é uma advertência que traz uma promessa. Porque na sequência do versículo 8 ele diz assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas, continua, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, semear para o Espírito traz a mim, a você, uma plenitude. Primeiro, nos desligando desse mundo que vai até o túmulo. Semear para a velha natureza, gente, é cuidar dos interesses que vão até o túmulo. A satisfação que a gente pode obter até o túmulo. Mas quem disse que as coisas acabam ali no túmulo? Nós sabemos que elas continuam. E o alerta de Paulo é esse: quem semeia no Espírito vai colher vida eterna. Está semeando para a sequência da vida, ou para a vida plena que a gente tem, depois da morte, depois do túmulo. Paulo também está falando sobre isso. Quando a gente busca esse caminho de semear no Espírito, a gente desfruta a aprovação de Deus, a certeza no nosso coração, a satisfação, a alegria da vida cristã, sabendo inclusive que ela continua além do túmulo. O Hernandes Dias Lopes diz assim: a raiz determina o fruto e não o fruto a raiz. Semear para a própria carne significa buscar a satisfação das necessidades dessa vida sem nenhuma consideração pela vida futura. Mas semear no Espírito significa buscar os valores da vida que permanece. Vamos buscar os valores da vida que permanece, é claro. Esse é o caminho que a gente tem que trilhar aqui na comunidade. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Sabe o que Paulo está fazendo aqui, gente? Ele está definindo esse negócio de semear para o Espírito. Ele dá uma definição. Sabe qual é a definição? Não deixar de fazer o bem. Para Paulo, semear no Espírito é não deixar de fazer o bem. Agora é interessante que ele diz assim: não se canse de fazer o bem. Por quê? Porque existe uma defasagem entre plantar e colher, não tem? Já que nós tocamos nesse ponto. Entre semear e colher, tem uma defasagem. Agricultor não pode ter problema de ansiedade, né? Tipo assim, se eu fosse agricultor ia ser uma tragédia, gente. Toda hora eu ia abrir a janela. Já nasceu? Já nasceu? Já nasceu? Toda hora. De 5 em 5 minutos, porque eu sou assim. Eu quero para hoje tudo para hoje. O agricultor ele tem que saber que ele planta e tem um delay aí. Tem uma espera. Tem um tempo.
Por isso é que Paulo fala, não se canse, não pare de fazer o bem. A colheita vai vir, você vai desfrutar da presença do Espírito e vai, trilhando esse caminho, viver a plenitude do Evangelho e de todas as coisas que Deus tem para você. Mas não se cansa, porque às vezes a coisa demora. É assim mesmo. Não pare de fazer o bem. Essa situação nos faz pensar que devemos continuar assim, a ser quem Deus quer que nós sejamos. E isso é um incentivo que Paulo faz aos Gálatas, ele faz também a nós. E a gente pode dizer duas coisas também sobre esse momento aqui. Primeiro, fazer o bem. Paulo apresenta isso como um resumo da vida cristã. Fazer o bem, resumo da vida cristã. Você já parou para pensar o que é ser cristão? O que é ser crente, gente? O que a gente está fazendo aqui, domingo, uma hora dessa? O que é abraçar o Evangelho? Tipo igual torcer para o meu time. Não, para com isso. Nada a ver. É um jeito de viver que acontece que se abre aos olhos de quem é alcançado pela graça de Deus. É uma vida que a gente tem, um jeito diferente de viver. Ok? E Paulo, ele diz assim, que nós devemos ter cuidado e não esquecermos de que fazer o bem é o resumo da vida cristã. Fazer o bem. Fazer o bem, ser diferente. Atender o pobre e o necessitado, atender os da comunidade, fazer o bem, ser bom, ser diferente, contraponto a esse mundo louco que a gente vive, não é? E o Hernandes Dias Lopes diz outra coisa que eu achei por bem trazer aqui, que ele diz assim, a necessidade do próximo é a oportunidade escancarada diante dos nossos olhos. A necessidade do próximo é a oportunidade escancarada diante dos nossos olhos, para fazermos o bem, e assim vivermos no Espírito, andarmos no Espírito, semearmos no Espírito. Às vezes, nós confundimos essa coisa de semearmos no Espírito com práticas místicas ou com situações místicas. Vou semear no Espírito, vou ficar trancado em casa uma semana orando e jejuando. Bacana, faça isso. Não tem problema nenhum. É ótimo. Disciplina espiritual, jejum e oração, base do cristianismo, leitura da Bíblia, jejum e oração, vai embora. Mas Paulo traz uma outra forma de enxergar o que é viver a vida cristã, é mais prática do que teórica, é mais dia a dia, é mais horizontal, já falamos aqui em algumas outras conversas sobre isso, do que essa coisa só vertical. É vertical também, mas é horizontal demais. E Paulo está falando, não se canse de fazer o bem. Na sequência, versículo 10, ele diz, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Não falei que ele estava falando de igreja, não falei que ele estava falando de comunidade, não falei que ele estava falando de comunhão, o papo é com a gente, é conosco, gente. Tem tudo a ver com a gente isso. Então, olha só o alerta. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem, especialmente aos da família da fé. Ação, façamos, realize. E olhe para quem está ao teu lado, prioritariamente dentro da família da fé. Ponto. Cabe um alerta, que isso aqui não é um aval de Paulo para a gente discriminar quem está fora da comunidade. Não é isso. É só uma localização melhor a respeito desse assunto. Faça o bem, priorize os da casa, priorize os da família da fé. Como é que você pode deixar teu irmão passando necessidade? Como é que você pode não estender a mão para uma pessoa que convive com você, no mínimo semanalmente, e que vem a informação de que ela precisa de alguma coisa, de uma ajuda, de um conselho, de uma direção, de um abraço, de um afago, de um carinho? Como é que a gente pode fechar os olhos para a necessidade daqueles que estão envolvidos com a gente dentro da comunidade da fé? Não faça isso, é o que Paulo está falando. Priorize
os da comunidade da fé. Esse é um caminho maravilhoso para nós, como comunidade, seguirmos, encontrarmos e vivermos. E é claro que também, operacionalizando essa situação, podemos atender aos de fora da comunidade, sim, claro, sem preconceito nenhum, sem saber que religião que é, sem saber que gênero escolheu viver, sem saber nada, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, nada disso é colocado aqui como uma aval de ajuda, nada disso. Ajude, faça o bem, semeie no Espírito, faça o bem, cuide das pessoas, é o que Paulo está dizendo aqui. Portanto, nós precisamos perceber que a própria família da fé tem uma ação maravilhosa na nossa vida. E isso deve ser uma reação natural de quem é abençoado, de quem é alcançado e beneficiado de alguma maneira pela própria comunidade. Eu sou um ardente crédulo da igreja. Eu acredito na igreja. Eu não sei você, as tuas experiências, as pancadas que você já tomou, as decepções que você já viveu. Eu já vivi as minhas pancadas, as minhas decepções, mas graças a Deus, pela misericórdia dele, é claro, eu continuo acreditando na igreja. A igreja é incrível, gente. A comunidade é fantástica. Eu estava conversando agora há pouco com o Júnior sobre isso, né, Júnior? A gente falando sobre o que a comunidade nos proporciona. Dentro da igreja eu aprendi tanto, gente. Eu vivi tanta coisa legal, tanta experiência incrível. Meus dons puderam florescer. Aprendi a tocar guitarra para tocar na igreja. Aprendi a falar em público para poder exercer esse dom dentro da igreja. Onde mais eu poderia fazer isso? Nós temos que dar esse espaço aos nossos filhos. Quero ver os nossos filhos tocando aqui, quero ver os nossos filhos cantando aqui. A gente tem espaço para isso, desenvolvendo o seu dom artístico, o seu talento, fazendo as coisas dentro da comunidade. Isso é incrível. A gente é beneficiado demais por convivermos juntos. Portanto, sejamos aqueles que dentro da comunidade semeiam no Espírito e acalmam e calam a voz da natureza humana o máximo possível. É impossível isso acontecer totalmente. Sempre vai ter treta, né, gente? Sempre vai ter. Sempre vai ter uma discussão, sempre vai ter um confronto, sempre vai ter uma situação que não casou, ok, porque onde tem gente tem divergência e problema. Mas que a gente continue sendo uma comunidade cada vez mais tranquila. Cala a boca aí, velho homem, fica quieto. Morrem aí agora, que eu vou me relacionar com os meus irmãos. E aqui a gente vai encontrar um caminho saudável. É para isso que Paulo nos empurra, nos direciona, porque ele está falando com uma igreja, uma comunidade, igual a gente. Isso é maravilhoso. Perceber o quanto somos transformados, perceber tudo isso e darmos vazão a uma atitude de semear no Espírito, é o chamado de Deus para a gente, em nome de Jesus. Desafio, né, gente? Desafio. Mas eu acho maravilhoso a gente tocar nesses assuntos. Como eu disse, a própria palavra vai nos levando a falar algumas coisas que a gente não ouve muito, que a gente não para pensar. Como é que deve ser uma igreja, como é que deve ser uma comunidade. É um pouco disso aí, ou melhor, é tudo isso aí. Pouco não, é tudo isso aí. E mais um pouco. A minha oração é que a gente encontre esse caminho. Ou cada um de nós se disponha a buscá-lo na sua individualidade, o que vai fazer com que coletivamente a gente trilhe esse caminho. E que Deus nos ajude, em nome de Jesus. É interessante que a nossa comunidade, posso pisar aqui? Interessante que a nossa comunidade, ela acaba sendo um lugar em que a gente recebe muita gente machucada. E eu, se não diariamente, frequentemente, meu coração se enche de uma gratidão muito grande por aquilo que a gente tem vivido aqui. Nós não somos a comunidade perfeita. E a gente vai ter muito problema ainda.
Pode ter certeza. Espero que ele não seja fruto da semeadura na carne. Que ele seja só fruto do fato de a gente ser gente, e onde tem gente tem problema. Mas se uma coisa enche meu coração de gratidão, é a segunda chance que Deus nos deu. Tem nos dado. Da gente no meio de uma deformidade tão grande do Evangelho nesses dias no nosso país, a gente encontrar um jeito de viver o Evangelho, e eu sei que não somos os únicos, é claro, longe de pensar isso. Há um movimento de Deus nesse sentido, muita gente buscando esse caminho. E eu sou grato a Deus pela segunda chance. Eu sou grato a Deus porque vocês não sabem quanto bem faz a comunidade para mim. Vocês não sabem. Meus pais ontem fizeram 56 anos de casados. Aí a minha esposa, a mais incrível nora do mundo, falou assim: puxa vida, vamos aprontar uma para eles? Vamos aprontar. Vou falar com o pessoal da igreja. E ela soltou uma mensagem no bendito grupo do WhatsApp das mulheres. 500 mensagens por dia, gente, é uma loucura. 1000, é uma loucura aquele grupo. Gente, o pessoal abraçou. Na sexta-feira à noite nós fizemos uma cerimônia aqui para celebrar isso, de um jeito que eu estou constrangido pela disponibilidade, amor e movimento da comunidade, e acho que vou ficar muito tempo assim. Providenciaram absolutamente tudo para a gente homenagear esse casal. Roupa, maquiagem, comida, bolo, fotografia, filmagem. E eles não sabiam de nada, o mais legal foi isso. Chegaram aqui e não sabiam de nada. Minha mãe falou assim que estava meio flutuando até ontem, assim, ela estava assim. Tá? Meio abestalhada, como a gente diz. O que eu vou dizer de uma comunidade dessa? Estou dando aqui meu testemunho, estou apresentando aqui minha gratidão pública, por perceber que o que a gente está falando aqui, esses 4 anos, está acontecendo. E eu fui vítima ou presenteado por essa ação. Minha família foi. Assim acontece com outros que a gente nem sabe, que são ajudados, que são supridos, que são socorridos. Glória a Deus por isso, gente. Então, eu acho que Deus nos deu uma segunda chance incrível, fantástica, maravilhosa. A gente precisa abraçar esse negócio, matar o velho homem todo dia, vir para a comunidade com o coração aberto. Vai ter divergência, vai ter problema, vai ter isso, vai ter aquilo, vai. Mas vamos deixar florescer a semeadura no Espírito, porque esse é o caminho que Deus propôs para a gente, bom, saudável, e é o que a gente tem que viver mesmo em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar, gente, em nome de Jesus. É isso, esse é o caminho. Deus nos ajude nisso e nos dê graça nisso. Querido Deus, obrigado por essa noite fantástica que o Senhor nos dá. Obrigado porque a gente pode tocar em assuntos que costumeiramente não tocamos, sobre os quais não falamos. Coisas como essas que hoje nós conversamos aqui, que vão formando a comunidade, que vão nos ajudando, que vão delimitando o nosso caminho, que vão esclarecendo o nosso coração. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua verdade ela não muda, ela é única, ela é absoluta. E nós te pedimos misericórdia e graça para não escolhermos nem na nossa vida e nem na comunidade o caminho da semeadura na carne. Nos livra disso, Jesus. Que sejamos crentes, cristãos em Cristo Jesus, que deixam o fruto do Espírito aparecer nas boas obras, na relação uns com os outros, na paciência, na bondade, na benignidade, no amor, no serviço, na diaconia. Nos transforma em uma comunidade diaconal, de verdade, dia a dia. Que sejamos todos
aqueles que servem uns aos outros, que eu esteja aqui para servir meus irmãos, e cada um esteja aqui para servir um ao outro, com o seu dom, com o seu talento, com a sua capacidade, com o seu esforço, com o seu coração. Assim eu sei que nós estaremos construindo uma comunidade saudável e vivendo uma situação saudável também no nosso dia a dia e na nossa caminhada. Muito obrigado por tudo que a gente viveu até aqui, esses 4 anos, Senhor. Meu coração é grato a Ti pela Tua misericórdia e graça presente nessa caminhada, e que seja assim, todos os assuntos concernentes à comunidade sejam dirigidos pela Tua palavra, e a gente aqui, pela misericórdia do Senhor e graça do Senhor, a gente continue e consiga a cada dia calar o velho homem, calar a natureza humana e semearmos não para o pecado, mas cada dia mais no Espírito, e a gente possa assim caminhar de forma saudável. Muito obrigado por esse domingo, obrigado pela reunião de ontem, obrigado por sexta, obrigado por tudo que o Senhor nos deu essa semana. Prepara o nosso coração para o próximo sábado, prepara o nosso coração para tudo que o Senhor quer fazer no nosso meio, nos ajuda e nos dá graça. Leva-nos em paz, dá uma boa semana para cada um de nós, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Boa semana, irmão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Valeu.